Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Vamos começar uma série de vídeos aí, como comentado nas redes sociais. Hoje a gente vai estar tratando da questão de injeção através de gráficos, que foi a pedido de um colega chamado Leandro Gaspar. Eu vou colocar aqui na tela. Ele citou a utilização dos gráficos no processo, sensores de pressão nas cavidades. Então, esse é um processo bastante, vamos dizer assim, tecnológico, né? Nem todas as empresas utilizam esse método, mas sem dúvida nenhuma, ele é o método mais, assim, técnico, né, para o processo de injeção, porém, ele requer um investimento relativamente alto. Então, antes da gente chegar na utilização dos gráficos no processo, a gente vai começar dos métodos mais utilizados no processo de injeção e entender um pouquinho de como acontece a injeção, até porque nem todos que vão estar assistindo esse vídeo vão entender, né, se a gente chegar direto ao ponto. Então é legal a gente começar de trás e avançando, mas vai ser um bate-papo bastante rápido, tá bom? Eu vou colocar uma apresentaçãozinha para que a gente consiga contextualizar esse tecnológico, né? Nem todas as empresas utilizam esse método, mas sem dúvida nenhuma, ele é o método mais, assim, técnico, né, para o processo de injeção, porém, ele requer um investimento relativamente alto. Então, antes da gente chegar na utilização dos gráficos no processo, a gente vai começar dos métodos mais utilizados no processo de injeção e entender um pouquinho de como acontece a injeção, até porque nem todos que vão estar assistindo esse vídeo vão entender, né, se a gente chegar direto ao ponto. Então é legal a gente começar de trás e avançando, mas vai ser um bate-papo bastante rápido, tá bom? Eu vou colocar uma apresentaçãozinha para que a gente consiga contextualizar esse tema. Só um segundo. Bom, deixa eu compartilhar a apresentação. Deixa eu pegar a canetinha para ficar mais fácil. Né? E a primeira pergunta fica: como que ocorre a injeção? Deixa eu pegar a canetinha para ficar mais fácil. Né? E a primeira pergunta fica: como que ocorre a injeção? A injeção de plástico, basicamente, ela vai acontecer transferindo esse material para dentro da cavidade após esse molde estar fechado, como está ilustrado na figura 2. Então, basicamente, a quantidade de material que está aqui, ela vai ser transferida para a cavidade. Então, isso a gente chama de injeção. Vou escrever aqui com a canetinha, não é tão fácil escrever com isso. A letra não vai ficar muito linda, mas é mais para a gente contextualizar o processo. Então, esse é o processo de injeção. O que sobra aqui na frente, a gente chama de almofada, tá? É um resíduo de material, porque depois do processo de injeção vai acontecer o processo de recalque. E se a gente não tiver uma quantidade pequena de material aqui na frente, nós não conseguimos compactar a peça, ou seja, a compactação deve acontecer para quê? Para que a gente consiga definir o produto e controlar a contração pós-moldagem. Então, hoje a gente vai se concentrar no processo de injeção, basicamente, como ele ocorre, e depois, em outros vídeos, a gente pode até contextualizar mais parâmetros de processo, tá certo? Então, a injeção de plásticos ela pode acontecer por tempo. Vou colocar um Tzinho aqui de tempo. E ela pode acontecer por pressão, que é o objetivo desse vídeo. Mas, basicamente, nas indústrias a gente trabalha por tempo e por posição. Tá? Que a grande maioria das máquinas tem esse tipo de recurso. Tá certo? Então, no segundo vídeo aqui, que a gente vai estar avançando,
Basicamente, a gente tem os métodos de injeção por tempo, por curso, por pressão hidráulica de injeção e por pressão interna na cavidade. O que acontece? Por tempo, o tempo é uma questão bastante utilizada nas indústrias, mas teoricamente é o pior método. Por quê? O tempo ele é muito variável. Se você tiver, por exemplo, no bico de injeção, alguma restrição, o tempo vai acontecer e nem por isso a peça vai ser preenchida. Quando a gente fala por curso, já melhora bastante a situação e aí a gente pode utilizar o tempo como sendo um gerente do processo. Por pressão hidráulica, eu não sei se todos conhecem, quando a gente tem o molde fechado e começa a acontecer a injeção, não existe pressão. A pressão vai acontecer quando existe resistência. Então, se a gente pegar manometricamente no momento da injeção, depois a gente vai ver no gráfico, o que vai acontecer basicamente? A pressão vai acontecer gradativamente até chegar num pico de injeção. E é aqui que a gente fala que a cavidade, por exemplo, preencheu, que houve resistência. Então, se vocês tiverem curiosidade, observem no manômetro que a pressão durante o processo, né? Aqui a gente vai ter pressão e aqui vai ser o tempo, né? Durante esse tempo aconteceu o pico de injeção. Vamos supor aqui que seja 1 segundo, tá? Então aqui a gente pode dizer que aconteceu a injeção. Isso vai ser mais lento ou mais rápido em função de velocidades de transferência desse material para dentro da cavidade. Então, no pico máximo de pressão, a gente vai avisar para a máquina que encheu a cavidade e vai cair para, por exemplo, recalque, certo? E esse recalque vai acontecer durante um tempo, e se a gente tiver um sensor dentro da cavidade, a gente vai conseguir perceber que essa pressão vai cair, certo? Então, por pressão hidráulica, a gente pega esse parâmetro de pressão hidraulicamente. Por pressão interna no molde, isso vai acontecer através de sensor. Então, é isso basicamente que vai acontecer durante o processo de injeção quando a gente tem sensor na cavidade. Quando a gente trabalha por tempo, como foi falado, a gente tem uma variação de peça muito grande. Por quê? O tempo ele vai medir basicamente o tempo. Quando a gente tem o tempo aliado ao curso, ele vai funcionar como uma métrica de gerenciamento. Então, sempre que possível, use pelo menos por curso, tá? É um método mais aplicado nas indústrias que têm, vamos dizer assim, tecnicamente um domínio maior, né? E quando você tem recursos no equipamento, aí sim você usa pressão hidráulica de injeção pelo equipamento e mais para frente através de pressão interna no molde. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito do gráfico de injeção. Deste lado da tela, nós temos basicamente como ocorre o processo de injeção. E aqui do lado direito, nós temos o gráfico que representa essas ações. Então, como primeira ação no processo, nós temos a fase de enchimento, certo? Então, essa transição de enchimento, ela vai fazer essa curva. Lembra que anteriormente foi dito? No primeiro momento, a pressão é mínima, porque não existe resistência dentro da cavidade. Então, à medida que a cavidade vai preenchendo, vocês percebem que a pressão na cavidade vai aumentando, certo? E isso é pego através do sensor, até chegar num pico, que a gente chama pico de pressão da cavidade. Esse pico de pressão da cavidade significa que a cavidade está na fase de pressurização, certo? Chegou no pico máximo de pressão. A pressurização está acontecendo nessa transição da reta aqui, ó, tá vendo? Que é essa segunda
fase aqui do nosso processo. E a terceira fase, basicamente, é o recalque. E quando a gente tem um recalque feito através de sensores, a gente consegue pegar o declínio dessa pressão. Então, fica muito viável tecnicamente monitorar o processo através do gráfico, porque a gente consegue traçar curvas máximas e curvas mínimas, certo? E aí, basicamente, a máquina vai ter que repetir esses processos para garantir a qualidade do produto. Então, tecnicamente, é a melhor opção que nós temos para fazer a injeção. Outra opção que nós temos bastante tecnológica é através de pressão, ao invés de ser na cavidade, é pressão hidráulica no equipamento. Essa nem todas as máquinas têm, mas boa parte delas já existe. Então, só relembrando, a gente tem o início da injeção. Aqui está o tempo e aqui está a pressão. Esse momento inicial, isso está a zero. Quando a gente começa a injeção, a pressão vai gradativamente, ao passar do tempo, ela vai aumentando até chegar numa fase que a gente chama de pressurização. E aí a gente tem o pico máximo dessa pressurização, que é o pico de pressão na cavidade. Aí a gente cai para uma pressão menor, que é a pressão de recalque ou compactação, que é aquela que vai basicamente compensar a contração volumétrica do material, e graficamente a gente consegue entender o ponto de solidificação, que é justamente onde a queda de pressão é brusca. Então a gente consegue até calcular o tempo de resfriamento através de um gráfico. Então isso é muito interessante, né? Quando você tem esse tipo de sofisticação, você consegue ter um processo muito fiel, porém o custo dos transdutores de pressão eles são elevados, e quando você tem peças com múltiplas cavidades, fica meio que difícil você conseguir fazer essa métrica em todas as cavidades. Aí você muitas vezes utiliza num ponto de injeção, né, que vai fazer a distribuição na cavidade. Enfim, aí você tem que pensar onde você vai colocar esse sensor, né? E quando você tem, vamos dizer assim, cavidades únicas e que precisa realmente de uma métrica boa de injeção, certamente esse é um melhor método, porém o custo dele ainda é elevado por conta do custo desses transdutores de pressão. Vou voltar aqui um pouquinho só para vocês relembrarem. O tempo ele é utilizado muito por indústrias que ainda não evoluíram tecnicamente. Como o tempo foi dito, ele varia demasiadamente. Se você trabalhar com um curso aliado ao tempo, você consegue gerenciar se há alguma obstrução no seu processo de injeção. Um bico que teve um problema de temperatura, uma sujeira que ficou no próprio bico, aí fica fácil você monitorar, porque o tempo de injeção ele vai ter que ser igual, né, dentro da sua métrica de processo, ou muito próximo. Qualquer variação no tempo, você já sabe que está acontecendo alguma coisa no seu processo. A pressão hidráulica ou a pressão interna no molde, basicamente você vai trabalhar em cima dessas curvas, tá certo? Então esse foi o primeiro vídeo, né, de uma série que a gente vai estar tratando a pedido do nosso colega, e espero que a gente tenha elucidado um pouquinho as dúvidas, e se ficou dúvida, deixe nos comentários que a gente vai fazer uma gravação. Talvez a forma que foi explicada não tenha sido tão atraente assim, ou não tenha sido elucidativa como deveria, tá? Então fica aí a dica, se inscreve no canal, vamos estar alimentando isso semanalmente, às vezes sozinho, às vezes em grupos, né? Sempre com a ajuda da rede social aí para a gente saber os temas que vocês querem que a gente discuta e se realmente o que foi discutido foi viável, esclareceu, e assim a gente vai estar tratando, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.